A ETAD foi criada em 1979. Durante 4 décadas, vários milhares de alunos estudaram nos melhores manuais de teologia já escritos. Após 40 anos, algumas coisas permanecem iguais, fiéis aos tempos pioneiros, mas outras mudaram bastante. Desde os processos editoriais até os controles logísticos, tudo mudou, mas os nossos livros continuam sendo os melhores sempre. Anualmente, a ETAD imprime milhares de manuais de estudos. Esse tesouro teológico é organizado e separado para envio nas várias remessas que partem de nossa sede em Campinas para todo o Brasil e outros 9 países ao redor do mundo. E os nossos estudantes continuam sendo os melhores. Hoje, 40% dos pastores presidentes das convenções estaduais foram ou são alunos da ETAD. 60% de nossos estudantes são professores da Escola Bíblica Dominical. Alunos tão qualificados merecem o melhor atendimento sempre. Para garantir os melhores processos, nossas equipes revisam constantemente suas rotinas. O resultado é que, ao completar 40 anos, a ETAD está mais rápida, menos burocrática e até mais barata. O atendimento deve estar à altura de nossos alunos, nossos núcleos e de nossos manuais. E será assim sempre. Desde que foi criada, a ETAD não parou de desenvolver novos cursos. Após 40 anos, temos a enorme alegria de poder oferecer ao povo de Deus uma grade curricular total, com quase 70 disciplinas distribuídas em 6 diferentes cursos. O programa de formação em teologia, organizado em 3 ciclos, básico, médio e bacharel, o mestrado em ministério e 2 grandes novidades, o doutorado em teologia e uma surpreendente pós-graduação em línguas bíblicas. E mais novidades estão a caminho. Vai valer a pena esperar, porque os nossos cursos são os melhores, sempre. Pode comparar. Quem faz teologia na ETAD tem acesso a 30% mais conteúdo que nas outras escolas teológicas. Além disso, os membros das diretorias dos núcleos recebem bolsa de 50% em qualquer dos nossos cursos, incluindo o mestrado e o doutorado. E isso só a ETAD tem. E o curso preparatório para monitores? Só a ETAD tem. E a semana de imersão teológica? Só a ETAD tem. É como dizem por aí, ETAD é ETAD, não tem igual. A casa da ETAD fica em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Aqui, nos preparamos para receber com conforto e amor aos nossos alunos e aos membros das diretorias dos núcleos. São 52 mil metros quadrados inteiramente dedicados ao ensino da Palavra de Deus. Salas de aula para 200 alunos, auditório para 300 pessoas, amplo refeitório, alojamentos para 200 estudantes internos, estúdio para videoaulas e uma biblioteca especializada com capacidade para 10 mil exemplares. Um lugar pensado para que os estudantes ocupem-se unicamente com o estudo da Bíblia. Mas nem tudo se resume a livros ou escritórios. Antes que a ETAD fosse criada, Deus comissionou o nosso fundador, o pastor Bernardo Johnson, para a necessidade de ganhar almas através do evangelismo em massa. Assim, ele iniciou o trabalho das Cruzadas Bernardo Johnson. Nesses ajuntamentos, os milagres, os sinais e os prodígios eram contados às dezenas, às centenas, aos milhares. No auge dessas manifestações de poder, Deus deu ao pastor Bernardo a visão para a iniciativa que culminaria na criação da principal escola teológica de confissão pentecostal do Brasil. Assim, a resistência histórica dos crentes brasileiros ao estudo teológico foi vencida finalmente, e isso redefiniu os rumos do cristianismo brasileiro. Por isso, nós temos amor à nossa história, para sempre. Algumas pessoas dizem que meu pai descansou no Senhor antes de ver concluída esta etapa tão grandiosa de seu ministério. Mas a verdade é que ele foi o primeiro a vê-la, pois ele recebeu esta missão de Deus na forma de uma visão celestial. Agora que você conhece melhor a ETAD, eu tenho um convite especial para fazer. Matricule-se hoje mesmo em qualquer um de nossos cursos. As nossas equipes estão prontas para receber o seu contato hoje mesmo e fazer da sua experiência educacional teológica a melhor possível.
e sejam todos muito bem-vindos à ITAD, uma escola pentecostal de verdade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui fala o pastor Gunnar Berg, coordenador acadêmico da ETAD. Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós, nesta ocasião, vamos tratar sobre o conteúdo do capítulo de número 2, um capítulo muito importante para todos nós, especialmente pentecostais, porque este é o capítulo que fala a respeito do cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, bem sabem os irmãos, que assinala o derramamento do Espírito Santo. Antes de darmos início à nossa aula, eu quero convidar os irmãos, por favor, a fecharem os olhos e, junto comigo, fazer uma oração. Senhor Deus, nesse instante, ó Pai, nós vamos meditar na Tua Palavra, nós vamos estudar a Sagrada Escritura. E embora, ó Pai, esta aula haja sido produzida em um determinado período, numa certa data, ela será assistida ao longo de bastante tempo por diversas turmas, até que noutra ocasião, num outro ciclo, nós venhamos a regravar esse conteúdo. Até lá, porém, ó Senhor, eu tenho certeza, aquilo que está sendo dito aqui tocará os corações de cada um dos alunos da ETAD e também daqueles que, mesmo não sendo alunos, tiverem acesso a esse conteúdo de forma poderosa, porque esta aula, ó Senhor, é sobre a Tua Palavra. Esta aula, ó Pai, é a respeito de conteúdo da Santa Escritura, da Palavra de Deus, o que a torna, ó Senhor, um instrumento Teu, instrumento do Senhor para a edificação daqueles que acompanharem essa ministração. Por isso, ó Pai, eu peço a Tua bênção a qualquer irmão que a qualquer momento tiver contato com esse conteúdo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, eu hoje estou ministrando essa aula e vestindo a camisa que foi lançada pela ETAD para comemorar os seus 40 anos. Eu vou mostrar para os irmãos. Essa camisa tem aqui o rosto do pastor Bernardo Johnson, nosso fundador. Não fui desobediente à visão celestial, que é um texto do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos chegar a esse capítulo ainda, em nome de Jesus. E essa camisa foi preparada para comemorar os 40 anos da ETAD. Está aqui o nosso logo dos 40 anos. Essa camisa está disponível, bem como de outro modelo, porque essa é do ano de 2019 e a cada ano nós preparamos um modelo novo para todos os que quiserem, todos os que desejarem. Se você desejar comprar esta camisa, faça contato conosco. Você pode entrar em contato com a ETAD para solicitar a sua camisa através do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e fazer o seu pedido e a gente manda direto para a sua casa. E assim você pode dizer que da ETAD você veste a camisa. Agora eu tenho também uma outra palavra aos irmãos. Observem bem, meus irmãos, a maneira como eu ministro as aulas. Porque se os irmãos souberem do recurso que eu uso para ministrar, para preparar o conteúdo, vão poder fazer um uso melhor desse vídeo. Mas, irmãos, eu utilizo de uma forma de ministração e preparo de aulas que me impede de vãs repetições. Eu sempre ensino no curso de oratória, na matéria de oratória cristã, que faz parte também do currículo da ETAD. Temos essa matéria tanto no primeiro ciclo quanto no terceiro ciclo. E eu sempre ensino aos meus alunos que a melhor forma para você preparar uma aula, preparar um sermão, é não cair na tentação de falar de improviso. E explico para eles que mesmo um esboço, ainda que bem detalhado, também é expor-se ao improviso. Porque a maneira que se tem para realmente poder fugir às armadilhas da fala improvisada não é um esboço ou um esboço detalhado.
é a preparação do texto a ser declamado palavra por palavra. De modo, meus irmãos, que tudo aquilo que será dito por mim durante esta aula e acompanhado pelos irmãos foi antes por mim mesmo redigido exatamente assim, palavra por palavra. Então esteja muito atento àquilo que eu disser, porque cada palavra, cada frase é única e não é repetição de conteúdo anterior. Você terá 30, talvez 35 minutos de aula neste capítulo e mesmo nos demais, sabendo que cada minuto conta, porque nenhum deles é conteúdo repetido ou jogado fora. Assim, avisados os amados irmãos, nós vamos dar início a, de fato, estudar o conteúdo do nosso capítulo de número 3 do nosso livro, lição 3, que corresponde ao capítulo de número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Comecemos então pelo nascimento da igreja, Atos 2. A história do Pentecostes se divide em 4 partes. Primeiro, a descida do Espírito Santo e os eventos maravilhosos que a acompanham, de 1 a 13. O discurso explicativo de Pedro, de 14 a 36. Uma descrição dos efeitos produzidos pelo Espírito, 37 a 41. E uma descrição dos primórdios da vida comunitária, de 42 a 47. Comecemos pelo dom do Espírito, de 1 a 13. A convicção de que logo após a ressurreição a comunidade cristã recebeu o Espírito Santo é um fator constante nos escritos do Novo Testamento, mas parece ter havido mais de uma tradição referente ao tempo e também às circunstâncias a respeito do cumprimento da promessa do Consolador. Antes de explicar essa tal tradição, preciso me adiantar em dizer que ela é antibíblica e somente abordaremos aqui esta tradição por uma necessidade apologética. No quarto evangelho, o próprio Espírito é concedido pelo próprio Jesus no dia da ressurreição. Ele soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, João 20, 22. Segundo esse entendimento, em Atos, o Espírito desceu no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, apenas para tornar os discípulos cônscios do poder que estava dentro deles, transformando a sua perspectiva. Então, segundo os estudiosos dessa ideia antibíblica, as experiências anteriores dos discípulos com o Espírito Santo, e especialmente o que está registrado em João 20 e 22, são partes válidas como cumprimento da profecia sobre o Consolador. Atenção, atenção! De fato, dificilmente o Pentecoste poderia ter sido a primeira ocasião em que a pequena comunidade sentiu a presença do Espírito. Por exemplo, houve a ocasião em que, pelo Espírito e sua influência esclarecedora, os discípulos compreenderam e tiveram convicção sobre a ressurreição de Jesus. Mas segundo esta tradição que eu estou explicando e com a qual eu não concordo, a relevância de Atos 2 não é o derramamento do Consolador, porque a tal tradição admite que as experiências anteriores equivalem ao ocorrido em Pentecoste. Então, Atos 2 seria importante porque lá os discípulos teriam dado início à sua atividade missionária. Mas Lucas e a Bíblia não concordam com isso. De fato, esta não é uma concepção dos escritos de Lucas e, obviamente, não é da Sagrada Escritura, porque o Pentecoste marca, sim, a descida plena do Espírito Santo. No Antigo Testamento isso era pontual, mas agora era o efetivo cumprimento da promessa do Consolador. Os fenômenos milagrosos que acompanharam a descida do Espírito são apresentados como a evidência de que isso foi uma promessa dada e cumprida de fato. Lucas descreve o falar em línguas de uma forma absoluta.
única, uma experiência inédita aos discípulos. Em Atos, o som que atraiu a multidão é considerado a prova suprema e indispensável da possessão pelo Espírito, algo que confirma os abundantes paralelos na história de todos os avivamentos religiosos até os nossos dias. Isso foi e é, evidentemente, considerado como uma prova suprema da possessão pelo Espírito e, como tal, era e é sinceramente desejado. Qual é, então, o correto entendimento sobre o que aconteceu em João 20:22? No momento em que Cristo sopra sobre os discípulos e lhes diz que recebessem o Espírito Santo, o Senhor não os está batizando com o Espírito e com o fogo. O ocorrido ali é o mesmo que a todos aqueles que aceitam a Cristo como o Salvador das suas vidas e, neste ato, passam a ter o Espírito de Deus habitando em si. Uma boa forma de definir esse momento da vida cristã é chamá-lo de pré-Pentecoste. Era isso o que viveram os discípulos naquele texto e também aquilo que vivem todas as pessoas que, quando confessam a Jesus, não recebem ainda a promessa do batismo. Elas vivem um pré-Pentecoste. Evidentemente, esta explicação resolve o problema de João 20:22, mas provoca outro. Quer dizer que os discípulos, então, não eram convertidos até aquele momento? Esse não é o assunto principal da nossa aula, mas merece uma explicação, sim. A salvação consiste na aceitação de Cristo como suficiente Salvador e o entendimento de que Cristo morreu e ressuscitou para redimir os homens dos pecados cometidos por ele. Os discípulos de Jesus ainda tinham uma certa dificuldade com isso. Lembremos-nos, por exemplo, a dura reprimenda de Cristo contra Pedro, quando o pescador aconselhou o mestre a que parasse de falar sobre morrer. Para trás de mim, Satanás, que me serves de engano, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente aquelas que são dos homens. Mateus 6:23. Quando os discípulos veem a Cristo ressuscitado, seu entendimento sobre o que o Messias lhes haveria de ensinar sobre morrer e voltar dos mortos para consumar a salvação, tornou-se-lhes então, agora sim, imediatamente compreendido. O nosso entendimento do texto de Atos 2 começa pelo estabelecimento do significado de algumas palavras. A primeira delas é xenolalia, que significa falar uma língua humana. A outra expressão, que requer definição, é glossolalia, que é falar numa língua espiritual. Claro que em ambos os casos nós estamos diante de algo que foi operado pelo Espírito Santo. Agora pensemos mais adiante. O que nos é dito sobre o evento em Atos 2? Que deu-se ali xenolalia, falar em línguas humanas. Inegavelmente, os batizados falaram em línguas humanas. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ao longo de muitos anos, escutando esta explicação, eu acabei convencido de que, apesar de pessoalmente eu falar línguas estranhas, estava diante de uma dificuldade teológica, posto que no episódio mais importante da doutrina pentecostal não teria acontecido glossolalia, mas xenolalia. Como viver com isso? Como explicar isso? Bem, chegamos aqui diante de algo que vai acrescentar fé a nós. O texto grego de Atos 2 não se utiliza da palavra xenolalia. A palavra sequer aparece na Bíblia. Acontece, então, que não poucos estudiosos entendem que a melhor forma de descrever as línguas provocadas pelo Espírito Santo é sempre pelo termo glossolalia, posto que, sendo elas idiomas humanos, vivos ou já mortos, ou línguas espirituais, ao falante, elas são sempre estranhas. A palavra línguas, em Atos 2, é usada de forma maravilhosa e com força doutrinária inquestionável. Muito frequentemente, os pentecostais somos afrontados pelo desafio de que houve em Atos 2 mera xenolalia e que isso é a única forma convincente e aceitável da manifestação do Espírito Santo noutras línguas. Contudo, se vamos ao texto original, a todo momento nos deparamos com glossolalia.
E foram vistas por eles línguas, glossai, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, glossais, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada uma os ouvia em seu próprio idioma. Atos 2, versículos 3, 4 e 6. Que interessante é notar a armadilha que lançam contra os pentecostais, sugerindo o seguinte: nunca houve glossolalia em Atos 2, mas somente xenolalia. O interessante da questão é que a palavra xenolalia nem aparece no texto e nem em nenhum outro lugar da Bíblia, mas inadvertidamente temos assumido que a Bíblia estabelece o fato como sendo xenolalia, o que nunca foi. Conforme vimos, pela leitura destes versículos-chave de Atos 2, a Bíblia se utiliza da palavra grega glossa. A ocorrência de línguas humanas em Atos 2 não estabelece um padrão doutrinário, como se somente pudesse haver glossolalia se o falante discorrer em um idioma humano. Ao contrário, devemos observar que somente aí elas foram idiomas de homens e em todo o restante das ocorrências bíblicas as línguas foram espirituais, celestiais. Inclusive foi esse o caso que levou Paulo a disciplinar a manifestação das línguas na igreja de Corinto. Além disso, havia uma premente necessidade de que as línguas do dia de Pentecoste fossem humanas, posto que somente assim não haveria dúvidas à multidão presente, bem como às próximas gerações cristãs, o que, claro, inclui-nos também, sobre a autenticidade do que aconteceu naquele cenáculo. Devemos acrescentar ainda que as línguas faladas no Pentecoste tiveram um efeito evangelizador. Elas possibilitaram que alguns poucos homens ensinassem uma multidão em pouco tempo. A partir daí, incluindo o evento conhecido como Pentecoste Samaritano, em Atos 8:14 e versículos seguintes, ou no Pentecoste Gentílico, Atos 10:44, as línguas seriam um sinal do poder e a prova da descida do Espírito, pois não mais haveria a necessidade de línguas para evangelismo, ao menos não intensamente. Portanto, nesses casos, vemos outra utilidade das línguas, que não ensinar ou evangelizar, mas edificar. Antes de continuar, preciso fazer algumas considerações a respeito do desempenho teológico de Lucas e Paulo, especificamente no que tange o falar em línguas e ao Pentecoste. Muitos comentaristas bíblicos simplesmente dizem que Paulo dedica às línguas estranhas menor importância, menor relevância que Lucas, como se houvesse entre Paulo e Lucas algum tipo de discordância teológica irreconciliável. Qual é então a forma certa de explicar estas eventualidades? Consideremos antes de qualquer coisa que tanto Lucas quanto Paulo são escritores inspirados pelo Espírito Santo e não existe nem entre eles, nem entre quaisquer outros escritores bíblicos, textos mais ou menos inspirados. Logo, quando buscamos conhecer qualquer assunto bíblico sem atentar ao todo daquilo que a Bíblia diz a respeito do assunto, estamos nos expondo, no mínimo, à incompletude, quando não ao erro. Em segundo lugar, não é verdade que Paulo desse pouco valor às línguas estranhas. Trata-se, isto sim, que o apóstolo dos gentios tinha uma lista longa de assuntos a tratar com aquela igreja adoentada em Corinto, incluindo o falar em línguas. Finalmente, se Lucas tanto enfatiza a descida do Espírito em Atos 2, além de narrar várias outras ocorrências, enquanto que Paulo quer que as manifestações de línguas estranhas nos cultos sejam ordenadas, não é porque eles escrevem discordando frontalmente um do outro, mas sim porque escrevem de costas um para o outro com objetivos distintos. Em Paulo, a doutrina se estabelece pelo ensino. Em Lucas, ela se dá pelos fatos operados por Deus. Simples assim. Mas ainda vamos ter muito a falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com o fogo ao longo de todo o nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos agora aos versículos 5 e 10, onde encontramos algo interessante a notar.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Atos 2, 5 e 10. O fato de que no verso 10 judeus e prosélitos são tratados como meramente partes componentes da multidão nos permite compreender imediatamente a nova condição espiritual de Israel a partir da ressurreição de Cristo e do derramamento do Espírito Santo. Esta nação ainda continua sendo o povo eleito de Deus, levantado pelo Senhor a partir de Abraão, mas agora a salvação é estendida a todos os povos, não através dos judeus, mas de Cristo morto e ressuscitado, e tanto os judeus e os pagãos agora estão em condição espiritual igual, e é como Lucas o ensina. E nós devemos aceitar, porque agora a salvação será anunciada a todos os povos através da missão confiada aos apóstolos e a toda a igreja em Atos capítulo 1, versículo 8. Aquela multidão presente ao evento continha ainda os residentes nos distritos ao redor do Mediterrâneo Oriental, seguidos pelos visitantes de Roma, que eram residentes temporários em Jerusalém. Também estavam ali cretenses e árabes, que representam os extremos do oeste e do sudeste naquele contexto geográfico da Palestina. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Estudaremos agora o discurso de Pedro, versículos de 14 a 36. Analistas costumam desqualificar o discurso de Pedro, dizendo que era muito simplório, com cristologia muito fraca, muito elementar. O que precisamos observar? Que o objetivo de Pedro no seu primeiro sermão não é exatamente evangelizar, mas fazer uma apologia, defesa da fé. Nós estamos diante de um exercício de Pedro para explicar aos presentes o que foi que eles acabaram de presenciar. O cumprimento de uma profecia confirmada por Cristo, aliás, sobre o derramamento do Espírito Santo. Outra função muito valiosa desse discurso é que ele ajuda a confirmar a autoria das cartas de Pedro. Bem, se observarmos o discurso no capítulo 2, nós notaremos o quanto dos seus conteúdos se repetem, especialmente na primeira das epístolas do pescador. Por exemplo, Cristo é Senhor, 1 Pedro 3,15. A rejeição de Cristo, 1 Pedro 2,4 e 7. Ascensão de Cristo, 1 Pedro 3,22. O dom prometido pelo Espírito, 1 Pedro 1,12 e também 4 e 14. A glória que segue o sofrimento, 1 Pedro 1,11, 4 e 12. A salvação e o batismo, 1 Pedro 3,21. E após explicar o evento do Pentecoste, Pedro busca mostrar aos seus compatriotas que Jesus era o Messias prometido. A crucificação parece ter vencido na cabeça dos judeus as reivindicações de Jesus ser o ungido de Deus, e a pregação do Evangelho demandava, principalmente entre os judeus, que essa confusão em suas mentes fosse dissipada. Portanto, a defesa do Evangelho, em vez de sua exposição, é a necessidade da hora, e a ênfase não está tanto no conteúdo do Evangelho, mas na evidência de que o Evangelho é a verdade. O argumento supremo para o Messias era a ressurreição, porque ela é que apaga da cabeça dos judeus a má impressão da vergonhosa morte da cruz. É a ressurreição que prova que Cristo não era impostor. Ela confirmou as reivindicações que Cristo fez. Daí o esforço também
desempenhado de Pedro em mostrar que a ressurreição predita na Bíblia confirmou-se. Não devemos estranhar o fato de que o resultado da pregação de Pedro haja sido um número tão grande de convertidos, principalmente judeus. O que temos é que faltava aos hebreus as explicações que unissem o sacrifício sangrento da cruz ao ministério messiânico de Cristo. Não que o Antigo Testamento não tenha essas explicações, mas sim que os líderes espirituais de Israel se esforçaram muito para distorcê-las. Para isso, Pedro lança a mão das profecias sobre a volta de Cristo dentre os mortos, usando, claro, o Antigo Testamento e especialmente ele cita o Salmo 16. Isso é mais que suficiente àqueles e também aos futuros ouvintes da pregação apostólica, porque para os judeus de um modo geral, uma coisa era certa: houve profecia, então haverá cumprimento. E para os judeus contemporâneos de Cristo e de Pedro especificamente, Cristo sim ressuscitara, porque todos o viram. Agora sim, o esforço inicial de Lucas na abertura dos Atos dos Apóstolos está se mostrando e explicando a nós. Ele produziu pelo Espírito uma obra que, dentre muitas coisas, confirma as infalíveis provas e os seus reflexos incontestáveis da ressurreição de Cristo. Se aqueles 3.000 novos convertidos não soubessem de fontes confiáveis ou não tivessem visto eles próprios que Jesus estava vivo e circulando entre os 12, entre os 70, entre os 500 e entre tantos outros, ninguém ali iria responder positivamente ao apelo à salvação. Isso nos mostra, portanto, o quanto é verdade a ressurreição de Jesus, e os efeitos do discurso são as provas convincentes de que o ressuscitado famoso era mesmo Cristo. Pedro argumenta também, versículos 32 a 35, que o Messias deve ser exaltado à destra de Deus e a ascensão de Jesus se torna mais uma das suas reivindicações cumpridas. E esta exaltação é evidenciada pelo derramamento do Espírito, que por sua vez é uma prova final, depois de Joel, de que a era messiânica chegou, pois o dom do Espírito é a obra do Cristo glorificado e mostra que ele é Senhor e Messias. Estudemos agora a vida comum entre os crentes, versículos de 42 a 47. 3 características da igreja primitiva são enfatizadas aqui. Primeiro, a preocupação com o ensino dos apóstolos, principalmente as lembranças pessoais de Jesus e dos seus ensinamentos. Não demoraria muito para que um corpo comparativamente fixo deste ensino se formasse. Assim, Paulo fala, por exemplo, do padrão do ensino, Romanos 6,17, e do padrão das sãs palavras, 2 Timóteo 1,13. Esse ensinamento, sem dúvida, também incluiu o estudo renovado do Antigo Testamento e especialmente das passagens que diziam Jesus como o Cristo. A segunda característica é a comunhão, primeiro talvez com os apóstolos, mas também com referência à comunhão mais ampla de todos os crentes. Koinonia é a palavra favorita do apóstolo Paulo para descrever a unidade dos crentes entre si e com o seu Senhor. Em 1 Coríntios 1:9, chamado para a comunhão do Filho ou do seu Filho, parece que koinonia praticamente assume o concreto sentido de corpo. O seu equivalente em aramaico é a ideia de um uso comum para descrever um grupo de companheiros que partilham uma vida comum, particularmente aqueles que se uniam para celebrar uma refeição comum durante o período da Páscoa. Portanto, pode haver aqui uma referência à comunhão da mesa, que se torna muito explícita no partir do pão no livro dos Atos dos Apóstolos. Agora vamos para cima dos aproveitadores desonestos e intelectuais que enxergam esquerdismo, socialismo e comunismo onde ele não existe nessa passagem. Temos aqui uma comunidade, mas não temos comunismo, e ainda menos comunismo cristão. Isso é ridículo.
A comunhão previa o atendimento às necessidades dos carentes, mas não às custas do empobrecimento dos abastados, e absolutamente não tinha nada a ver com a expropriação de bens ou a socialização dos recursos. Portanto, o que está em vista aqui não é comunismo, mas um compartilhamento de bens em benefício dos necessitados. E o motivo provável não era simplesmente a caridade, mas o reconhecimento de que as reivindicações da família cristã são superiores às do indivíduo. Aqueles carentes eram atendidos não porque eram carentes, mas porque eram irmãos. Primeiro, os domésticos da fé, Gálatas 6:10. A terceira característica é mencionarmos o partir do pão, verso 46. A associação disso no verso 42 com os ensinamentos e as orações mostra que o partir do pão tem um significado religioso e aparece como símbolo dessa comunhão. Para esta mesma palavra, koinonia, associa-se a comunhão do sangue de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo na ceia do Senhor, 1 Coríntios 10:16, e este é o ponto central. Como teriam sido as ocasiões de partir o pão descritas em Atos? Era algo absolutamente distinto de toda a manifestação de amor que poderíamos presenciar hoje, a tal ponto que aquilo acabou moldando uma atividade litúrgica que infelizmente não alcançou os nossos dias. Havia entre os cristãos primitivos uma reunião eucarística equivalente à Santa Ceia do Senhor, que era chamada Festa do Ágape. Aliás, essa era a festividade que lá na igreja de Corinto estava causando sérios problemas e divisões, quando na verdade deveria resultar em união, em koinonia no corpo de Cristo. Essa celebração do partir do pão era o cumprimento da segunda ordenança à igreja, a Santa Ceia. E é difícil para nós imaginar o que seria isso, porque a nossa reunião de Santa Ceia é às vezes franciscana se comparada ao que era a festa do Ágape, mas é como era, e é como ela ocorria. Era o partir do pão para alimentar mesmo os menos favorecidos, alimentar os carentes, dar comida aos famintos. Se você quiser entender o caminho histórico que fez com que essa festa de fartura chegasse à forma atual da Santa Ceia, então é altamente recomendável que você estude a disciplina Liturgias da Igreja Cristã, que compõe a grade do terceiro ciclo da ETAD. De fato, os membros mais pobres da comunidade encontravam na comunidade os principais meios para a sua sobrevivência. Foi somente mais tarde que a Eucaristia, a Santa Ceia, acabou se distanciando da festa do Ágape, que era partilhar comida. Mas vale notar que a participação regular no culto público no templo marcaria os discípulos ainda como judeus leais. Foi a refeição religiosa comum dentro dos seus lares que lhes proporcionou a oportunidade da comunhão e da adoração distintivamente cristã. Até onde o culto público está em vista, isso ainda seria através da participação conjunta no templo e nas reuniões regulares nas sinagogas judaicas, ao menos por algum tempo. Até o momento não havia a ideia de estabelecer locais separados de culto público. Mas uma vez, porém, o lado especificamente cristão desta vida devocional encontraria a sua expressão autêntica nas reuniões familiares para oração e partir do pão nos lares dos membros da nova comunidade. O culto público cristão, quando tomou forma, seguiu de perto os modelos judaicos, o que podemos ver, aliás, na comparação das orações da Didaquê com a liturgia judaica. Com isto, meus amados irmãos, nós chegamos ao término do estudo deste capítulo tão importante, que é o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Caminhamos aqui por questões doutrinárias e até questões litúrgicas importantíssimas para o estabelecimento e confirmação da fé em Cristo Jesus. A partir de agora você tem liberdade de rever essa aula quantas vezes precisar, fazendo o proveito que desejar de cada minuto desta exposição, sabendo que tudo aqui foi planejado para que o seu tempo não fosse desperdiçado, com repetições ou com enunciados que não fossem úteis. Prepare-se para as provas, faça os exercícios, mantenha a sua vida devocional em dia, orando, jejuando, lendo a Bíblia e buscando a face do Senhor. E se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, conforme verificou, conforme notou,
Tudo aquilo que está prometido nas Sagradas Escrituras e que se cumpriu em Atos 2 diz respeito a você. Não existe exagero ou emoção entre os pentecostais. O que há é derramamento autêntico do Espírito Santo para que você possa gozar da promessa do revestimento de poder. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.